Fluminense ganhou do Cuiabá e não tem tanta pauta assim. Essa é a realidade. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, eu sou tricolor, tô aqui direto do Maracanã e o Fluminense simplesmente ganha e o resultado é normal. Vai falar muita coisa. Então, beleza. Não fui pra coletiva dessa vez. Aqui, eu já expliquei isso em alguns vídeos aqui no Maracanã já. Mas que é tipo assim, eu não sei se vai conseguir pegar legal. Lá onde tá aquele carro lá, mais ou menos uns 100 metros de distância, vou tirar minha mão daqui, é onde é a zona mista, ainda tem que entrar ali e passar. E pra cá, depois de onde tá depois do Cícero Melo ali, que vai entrar ao vivo já, onde tá aquele Maracanã Tour, tem que entrar ali e seguir pra dentro pra ser a coletiva. Não dá tempo de você fazer a coletiva e fazer a zona mista, fazer entrevista com o jogador, não dá tempo de fazer os dois. Se fosse aqui do lado, onde inclusive tem espaço para fazer e o Flamengo faz, daria, mas o Fluminense faz para lá, eu nunca entendi o porquê. Enfim, fato é que eu preferi hoje falar com os jogadores porque eu não tinha muito o que perguntar para o Diniz, essa era a grande verdade. Mas vou dar uma olhada, tô dando uma olhada na coletiva e as principais respostas do Diniz vão estar nesse vídeo aqui. Além disso, você deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor para dar essa moral aqui pra gente e vamos para duas respostas bem legais do Nino, tá? Uma delas é como você me fala, tipo assim, normalmente a pauta que eu acho mais interessante é a que eu pergunto. Porque eu faço pergunta genial? Não, porque se eu acho importante eu perguntei. E eu quis perguntar ao Nino, até ia perguntar e eu acho válido, eu sou sempre bem transparente aqui com vocês. Primeiro eu vou falar das respostas do Nino, tá? Nino falando sobre parte física. 3 jogadores lesionados nos últimos 4 jogos, né? Não tiveram ninguém hoje, mas isso vem acontecendo constantemente. Nino sobre parte física, preparação física, na tela. Tanto pelo dentro de campo quanto pela preparação. Só que nos últimos 3 jogos, sempre teve alguém saindo, do Alexander foi uma fatalidade, mas teve lesão muscular, aconteceu, o Diniz já comentou bastante sobre isso, mas eu queria ouvir de vocês, já que tem uma sequência tão forte agora, um clássico com outro clássico, com La Paz, com altitude, como vocês, aí faço com você, ou pelo grupo também, estão sentindo fisicamente? O Diniz diz que só poupa se a fisiologia mandar ele poupar. Vocês estão sentindo o calendário bater mais forte agora no mês de maio? O calendário, ele com certeza é um calendário conturbado que traz um desgaste muito grande pra gente. Mas eu pessoalmente estou me sentindo muito bem. A preparação que foi feita, o planejamento que foi feito, ele tem se cumprido. Há algumas entrevistas atrás eu falei que tudo que a fisiologia, a preparação física disse que a gente ia viver, a gente está vivendo, né? A gente chega nesse momento no nosso auge físico, todo mundo muito bem preparado. É claro que as lesões acontecem e são inevitáveis, mas a gente tem tentado se preparar, principalmente fora de campo, para que elas sejam minimizadas cada vez mais. Quanto tem isso em você? Quanto que é... Porque não é normal, né? Você já termina no auge e você fala, quero ser melhor, quero ser melhor, quero ser melhor. O quanto que isso tem a ver com a sua personalidade, o quanto isso parte de você, enfim, ou o quanto parte do Diniz? Eu acho que tem muito a ver com o momento que eu estou vivendo fora de campo. Minha filha nasceu, né, no dia 27 de dezembro e as férias passadas... Eu tive de férias mesmo, assim, 10 dias que eu consegui viajar. Minha esposa estava numa fase muito avançada da gestação e eu acabei não aproveitando o resto das férias. Então eu fiquei um mês, mais ou menos, treinando aqui com o Chico, nosso preparador físico. E pensando muito no que seria essa temporada. O professor Diniz me ligou nas férias, disse que estava muito contente com o que eu vinha fazendo, mas que ele contava cada vez mais comigo. Conversei, como eu falei, com meus analistas pessoais, com meus empresários, todas as pessoas que me dão suporte. Procurei pessoas para me ajudar na alimentação, enfim. Eu fiz de tudo. A chegada da minha filha, por incrível que pareça, faz com que eu durma mais cedo, porque ela dorme mais cedo. Consequentemente, eu não tenho saído tanto para jantar, então eu tenho conseguido cuidar mais da alimentação, tenho ficado mais em casa. Eu acho que todas essas coisas cooperam para que eu esteja bem fisicamente, esteja bem emocionalmente com ela, que com minha esposa, que são os amores da minha vida. Enfim, eu acho que isso fala muito do que eu tenho vivido esse ano. Obrigada. E aí, enfim, a gente já emendou em outra resposta do Nino, e aí eu vou explicar o que eu falei, que eu sou sempre sincero com vocês, né? Eu gosto de trabalhar aqui na sinceridade do porquê perguntou tal coisa, porquê não perguntou tal coisa. Poderia ter perguntado sobre o escândalo de
de apostas, né, que vem tendo e tal. Preferi não perguntar nesse caso. E por quê? Porque 2 jogadores do Fluminense que são líderes, um é líder, né, Felipe Melo, e já rolou também o Thiago Santos também falando, e não foram perguntados. Ninguém de lá ia fazer pergunta sobre isso, e aí eu fiquei em dúvida se era de fato uma pauta muito relevante. A gente ouviu o Nino falando ainda hoje. Como é provável que já estoure mais casos de jogadores aliciados, a gente já viu prints aí circulando de coisa do Atlético Paranaense e tal, enfim, talvez seja algo mais interessante para se falar nas próximas entrevistas com o jogador. Cabia hoje? Cabia. Repensando um pouco agora, talvez coubesse até um pouco mais, porque por ser um jogo contra o Cuiabá, sem muita pauta. Mas como eu fiquei pro final e eu queria perguntar a parte física, acabei não perguntando sobre isso. Tendo oportunidade, por que eu falei que cabia que era contra o Cuiabá? Porque terça-feira contra o Flamengo vai ter muito assunto, com certeza, para poder perguntar também. Mas enfim, vamos a mais declarações que são importantes. Vamos pro Diniz na coletiva. Roda aí o vídeo. Taticamente, tecnicamente, a gente não jogou no nosso melhor nível, mas em termos de disposição, a coisa mais importante, o time foi muito forte mentalmente e soube vencer a partida. Dedé Nelei, Web Rádio Fluminense. É um pouco em cima disso, Vinícius. Os 2 objetivos hoje foram cumpridos, né? Os 3 pontos, que era importante, e que não teve nenhuma lesão, né? Também, nesse momento da temporada, o Flamengo pegando agora, acho que é importante também isso, né? Sim. A gente tem um departamento de fisiologia e um departamento médico de primeira linha, que nos auxilia muito para tomar as melhores decisões. E os jogadores também estão se cuidando muito. A maneira que o time joga, acredito que facilite um pouco também. A gente procura sempre jogar bem agrupado, bem perto, e de uma maneira muito solidária, que acaba não sobrecarregando um outro jogador. Tá? Hoje a gente até acabou jogando um pouco menos compacto do que de costume, principalmente no primeiro tempo, mas nas transições defensivas a gente foi muito positivo e conseguiu cumprir de maneira exemplar aquilo que a gente tinha que fazer, que era saber se proteger nos momentos que a gente estivesse com mais estabilidade no jogo. Boa noite, Fernando Diniz, Mário da Silva, da Rádio Grande Rio, Rádio Web Total. Diniz, queria que você falasse um pouquinho da falta que esses 2 jogadores hoje, o Alexander e o André, um por conta da lesão e outro de suspensão, fizeram nesse jogo que não foi o jogo padrão Fluminense, né? Que o Fluminense tem jogado um futebol bem superior e hoje não foi. Teve alguma coisa relacionada à falta desses 2 jogadores, desses 2 atletas? Não, tem a ver com a falta dos 2 jogadores, 2 motivos. 2 jogadores de nível muito alto, 2 jovens, que estão num nível de confiança muito grande, muito entrosamento, treinando e jogando junto constantemente. Então a gente acabou perdendo, nesse sentido, bastante por conta disso, por conta do momento que os 2 vivem e por conta do entrosamento. O Lima fez um belo jogo também, o Thiago Santos também começou bem, depois, assim, do primeiro, segundo erro, teve um decréscimo de confiança. Mas o que mais pesou é a falta de ritmo de jogar com o time, de saber o que tem que fazer no tempo certo, que é absolutamente normal. O Thiago foi um dos jogadores que chegou por último aí. E com o tempo eu tenho certeza que ele vai ficar cada vez mais à vontade e vai nos ajudar, porque é um grande jogador. No momento em que é para segurar a bola, você tem mais ou menos essa situação dele, de estar no banco e hoje ter tido essa oportunidade. Qual é a dificuldade para quem entra nesse time? Eu falando por mim, nesse ano eu joguei muito pouco. Então aí foi o meu primeiro jogo como titular. E é muito diferente a gente que entra. Porque quem está jogando já está acostumado à dinâmica que o Diniz joga, e para gente que só vem treinando, treina diferente de jogo. Então a gente sente bastante. Agora eu falei, a gente procura fazer o melhor. Claro que é diferente de quem vem jogando sempre, mas graças a Deus quem entrou pôde ajudar e a gente saiu com a vitória. Eu acho que quem quer jogar em time grande tem que saber lidar com isso. E eu escolhi o Fluminense por causa disso aí. Eu sei que eu posso melhorar, que eu posso contribuir com a equipe. Eu procuro esquecer o que ficou para trás e pensar só no meu caminho aqui no Fluminense, e tenho certeza que vai ser um caminho de muita vitória. Uma pergunta, quem perde mais, o Flamengo com os desfalques dele ou o Fluminense com os desfalques dele? É difícil fazer esse tipo de avaliação. Não dá para mensurar esse tipo. Também eu nem sei do Flamengo quem vai estar no jogo, quem não vai estar. Com exceção do Pedro, não sei as notícias. A gente vai preparar o melhor possível. O Flamengo tem um elenco muito forte, a gente sabe. É o elenco
mais farto do Brasil em termos de possibilidades daquilo que o dinheiro pode ter. A gente também tem um elenco que eu já falei que me agrada muito, e também não é um confronto de treinadores, é um confronto de duas instituições muito maiores do que seus treinadores, e é um clássico que tem uma história gigantesca, das maiores aí do Brasil e do mundo. Então a gente vai preparar da melhor maneira possível para poder a gente fazer o nosso melhor. É isso, tamo junto, não esquece de deixar um like aqui embaixo para dar uma moral. Até a próxima, valeu!